Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Geliane Bonani, licenciada em Ciências Biológicas e Formação Pedagógica em Arte e faço parte do Núcleo Regional de Educação de Cianorte. Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre cadeias e teias alimentares, que é um conteúdo do 7º ano. Por acaso vocês sabem, têm ideia do que significa uma cadeia ou uma teia alimentar? Os objetivos da nossa aula: diferenciar cadeias e teias alimentares, a classificação dos animais quanto à sua alimentação, entender como funciona o fluxo energético entre os níveis tróficos e quais são os organismos autótrofos e heterótrofos, a importância de cada componente das cadeias alimentares. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa cadeia alimentar, o que vem ser isso lá no nosso mundo animal. A cadeia alimentar é a relação da alimentação existente entre os seres vivos de um ecossistema. Então, em um determinado ecossistema, em um determinado espaço, existem diversas espécies lá, e essas espécies elas estão interligadas entre si devido à sua alimentação. Na maioria das vezes, uma espécie serve de alimento para outra espécie. E dentro dessas espécies, dentro da nossa cadeia alimentar, a gente vai separar esses organismos, Então, eles podem ser enquadrados dentro de 3 categorias, que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Mas antes da gente falar sobre todos esses daqui, a gente tem que entender que os nossos animais, eles têm hábitos, eles têm uma classificação de alimentação diferenciada. Eles fazem parte de grupos, Então, nós temos o grupo, os herbívoros, que são aqueles que se alimentam somente de vegetais. Então, tem determinadas espécies que elas vão se alimentar somente de vegetais, como é o caso da grande maioria dos insetos, alguns roedores pequenos, que se alimentam somente de plantas, Os carnívoros são aqueles que se alimentam somente de outros animais. Então, carnívoros, A gente já entende que comem carne. Então, eles precisam estar comendo outros animais de alguma outra espécie. E os onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de vegetais como de animais. Dá um exemplo claro: nós seres humanos, nós comemos os vegetais, os nossos vegetais, e nós também nos alimentamos de carne. Então vamos voltar lá quem faz parte da nossa cadeia alimentar. Os produtores, que são seres vivos que fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese, ou seja, eles são seres autótrofos. Seres autótrofos são aqueles seres que eles não precisam de outro organismo para estar se alimentando. Eles sozinhos, eles conseguem adquirir a sua alimentação. Quem faz parte disso? As plantas, as algas e os fitoplânctons. Então aqui a gente tem alguns exemplos, O milho, por ser um vegetal também, faz parte dos produtores. Aqui só o esqueminha da fotossíntese, para nós entendermos como é a realização da fotossíntese. A água, que é absorvida pela raiz, o gás carbônico, a energia da luz. Tudo isso é transformado em glicose, que vai ser o alimento dessa planta, e ela passa a ser o alimento também dos primeiros animais, da primeira categoria ali da cadeia alimentar, os herbívoros, que se alimentam dessas plantas aqui. E depois de acontecer a fotossíntese, nós temos o gás oxigênio. Os consumidores primários são os animais que se alimentam de organismos considerados os produtores. Então, quem é o meu produtor? No caso aqui eu tenho o milho como produtor e eu tenho o meu consumidor primário, o ratinho. Então, o ratinho se alimenta do milho. O milho é produtor. É um ser heterótrofo, significa o quê? Que ele não consegue produzir seu próprio alimento, mas ele é um ser herbívoro. Por quê? Ele faz parte aqui, o consumidor primário, então ele vai ser sempre herbívoro.
No consumidor secundário e terciário, a gente já tem aqui a cobra e temos a coruja. Eles são seres heterótrofos e são carnívoros. Por quê? Eu tenho o meu produtor, o meu ratinho que se alimenta do produtor, né, que é ele, a cobra que se alimenta do rato e a coruja que se alimenta da cobra. Então aqui eu tenho um produtor, um consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Consumidor secundário e terciário sempre carnívoros. Por fim, eu tenho decompositor. O que vem ser o decompositor? Ele faz a reciclagem dos nutrientes. Nós podemos notar, eles são seres heterótrofos, então eles precisam de outro organismo para estar se alimentando. E quem faz parte deles? Fungos e bactérias. A gente pode perceber que na cadeia alimentar aqui, tanto o produtor, consumidor primário, secundário e terciário estão todos voltados para o decompositor. Por que eles estão voltados ali? Porque a cobra, antes dela se alimentar do ratinho, ela pode morrer e virar um nutriente e virar decompositora, né? Então, todas da cadeia alimentar sempre tem que estar voltado com as flechas, qualquer cadeia alimentar que nós fizermos, montarmos, que tiver decompositores, ela tem que estar voltada aqui, tá? Para o decompositor. Aqui a gente tem os níveis tróficos, né? Que é a posição que um organismo ocupa em uma cadeia ou teia. Produtor nível trófico 1, consumidor primário nível trófico 2, consumidor secundário nível trófico 3, decompositor aqui em cima, porque qualquer um desses dois pode vir a falecer, né, a morrer antes que o homem se alimente da vaca. Aqui tem uma cadeia alimentar marinha, né, toda ela completinha aqui, com as bactérias aqui no final, depois para fazer toda a decomposição. Será que uma cadeia alimentar, ela pode ser infinita? Será que quando esse caramujo está comendo essa planta aqui, o tanto de energia que o caramujo retém dela, o peixe quando comer o caramujo, ele vai ter esse mesmo tanto de energia? Será que isso é possível acontecer? O Sol é a fonte primária de energia dos ecossistemas. O fluxo de energia da cadeia alimentar é unidirecional e decrescente. Então eu tenho o capim com 100% de energia aqui. Quando esse coelho come o capim, essa energia diminui. O coelho vai aproveitar ali 20 ou 30%. Quando a cobra come o coelho, ela vai aproveitar ali 5%. Quando o gavião come, a energia já vai ser muito baixa. Então, será que a cadeia alimentar ela pode ser infinita? Não tem como, né? Ela ser infinita. Pois cada vez que passa de um nível trófico, vai perdendo a energia. Será que nós, tanto nós quanto os animais, né, todos os seres vivos, eles possuem apenas uma opção de alimento? Será que nós temos só uma opção de alimento? Não, né? Nós temos várias opções de alimentos, com exceção de que herbívoros vai se alimentar somente da plantinha. Mas aqui a gente já tem um pássaro. Qual que é a opção de alimento do pássaro? Besouro, a planta e o grilo. Então ele tem mais de uma opção. O sapo, ele tem aqui, duas opções de alimentação. O gavião, ele pode se alimentar da cobra, ele pode se alimentar do pássaro também, que é da mesma espécie dele, mas um pouquinho menor. Então aqui nós estamos vendo uma teia alimentar. E o que é a teia alimentar? Conjunto de cadeias alimentares. Na natureza, as cadeias alimentares não ocorrem de forma isolada, mas se interligam formando as teias alimentares. Aí aqui a gente tem um exercício, né, que vocês vão estar realizando esse exercício. Numa próxima aula nós estaremos fazendo a correção. Aqui nós temos outro exercício também. E o que nós vimos nessa aula? O que são cadeias alimentares, as diferenças entre as cadeias e teias alimentares, como funciona o fluxo energético entre os níveis tróficos, o que são organismos autótrofos e heterótrofos e a importância de cada componente das cadeias alimentares. Então nós encerramos a nossa aula por aqui. Eu espero que todos tenham entendido um pouco do conteúdo
e numa próxima oportunidade nós estaremos retomando. Boa noite!